Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala é Ricardo Brasil, do canal Sou Atirador. Há um tempo atrás a gente falou de pesar a munição 22LR. Aí a gente comprou uma balança, vagabundo, e essa balança ela dava, hora a munição pesava 1, hora pesava 2, hora pesava 3. Aí a gente comprou uma outra balança. Também, nada muito chique, né? Que é essa da marca aqui, essa marca aqui. E essa balança aqui, ela segura mais a precisão da munição, ela dá uma variação, dá uma mudança, só que dentro de uma margem aceitável. Então o que a gente fez? A gente pegou 2 caixas de munição e 22 Precision e pesou ela. Segue o vídeo da gente pesando as munições. Então vamos lá, gente. A gente classificava, como eu disse, em grupos, né? De 80, 89, 90, 99, 70, 79 e fomos classificando. A gente viu que essas munições da CBC, elas não têm um peso padrão. O que a gente percebeu que a munição da Allen, ela muda também o peso. A munição não tem um peso igual, só que a escala, o range é menor, não tem uma variação tão grande entre as munições L quando você vai pesar. E o da CBC a gente viu que tem uma diferença bastante. E o que a gente achou interessante? Que ela forma vários grupos, né, de peso. E esses grupos é interessante para você fazer a prova, né? Que nem quando a gente for fazer a prova do regional, a gente vai usar as munições que estão com peso próximo. Que nem aqui nesse momento já tem bastante munição 52,70 até 52,79 grains, ou seja, essas seriam algumas munições que a gente poderia usar para uma prova. Ou seja, regula a arma e usa essa munição. Daria, uma coisa que a gente não fez, mas daria para fazer, aumentar mais o refinamento, né? Só que aí você vai precisar de mais munição, abrir mais lata, ou pegar uma lata, talvez, aqui a gente está com preciso. Se a gente pegasse uma lata, talvez fosse mais interessante. Só que o problema da lata também é que como que ela fica tudo lá jogado, pode ser que amasse um pouco a ponta, né? Então talvez fosse interessante comprar a munição standard, que é mais barata, mas não de lata, de caixinha, que talvez ela não esteja com a ponta tão amassada. E aí segue a gente pesando, já está quase no fim. Deu um grupo grande de 60 a 69, 70 a 79, de 40, de 50 a 59. E aí segue aí o pesando. E teve 2 munições, na verdade era uma só, tá? De 52,10 a 52,19. Ali tá com 2, mas na verdade era uma. Eu que coloquei errado, sem querer. Na segunda pesagem a gente viu que estava errado. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar uma munição leve e uma munição pesada. Pegar as extremidades. 90. Vamos lá, desmontando a munição mais leve, ele deu uma variação aí de peso. E a munição pesada continuou com o mesmo peso. Não deu nenhuma mudança no peso. Isso com ela aberta. Deu também uma variação em relação à pólvora, né? Quantidade de pólvora. Essa estava com 1,72, a mais leve, né? E a mais pesada estava com 1,74, um pouquinho a mais, pouca coisa, mas 1,15 mais ou menos por cento.
E aqui pesando só a cápsula com a espoleta lá dentro, né? E deu peso igual, nesse caso. Agora, a cápsula sem espoleta, né? Como que a gente tirou a espoleta? A gente colocou na arma e disparou. Parece também que... mesma coisa, né? E os projetis? Os projetis, eles deram diferença. A mais leve e agora a mais pesada. E aí? É isso que deu de diferença. Bem, como vocês puderam ver, a gente fez agrupamentos, né? Pelo peso. A gente agrupou a munição em ranges de... na parte, vamos por decimal, né? Que 52,60 até 52,69, 52,70 até 79, 40 até 49, 50, grupos de 10, grupos, né? E o que a gente queria com isso? A gente queria primeiro verificar se essas munições, o que mudava, se era o chumbo que era mais pesado ou mais leve. Essas munições são aquelas lá que vocês viram desmontadas, só que já estão sem espoleta, que vão virar munição de manejo. A gente queria saber o que era o problema, o que era mais leve, mais pesado, o que estava tendo variação. E a gente viu que o que tem variação é tudo. Tem variação na pólvora, tem variação no chumbo. O estojo, aparentemente, com espoleta ou sem estojo, fica com o mesmo peso. Mas os principais componentes que afetam é o chumbo, o projetil, né? E a pólvora, né? Mesmo assim, a gente fez o quê? A gente não está querendo mais comprar munição Allen, porque é muito caro essa munição, está muito caro, está achando. Então a gente quis fazer o quê? A gente quer se preparar para a prova, pesando as munições e tentando agrupar elas pelo peso. Ah, mas o peso dela pode ser que tenha mais pólvora, menos chumbo e assim vai. Mas a gente fez esse agrupamento por peso para ver o que iria dar, o que a gente conseguiria, mesmo sabendo que um podia estar com o mesmo peso da munição, mas o chumbo podia estar mais leve e ter mais pólvora e tudo mais. Aí o que aconteceu? A gente foi pro stand, a gente levou a 70-22, a gente não levou a 81. A gente colocou tiramos aquele trilho que tinha, deixamos o trilho de 11, colocamos essa luneta que a gente tinha antiga, né, que é da 4x32, é Ross, e começamos a tirar. E ela não é assim tão potente quanto a outra que a gente tem, que é 24, é 6x24x50, né? O que aconteceu? O que isso afetou? Como que ela não é muito potente, você não tem um zoom do alvo bem perto. Então você não consegue ver direitinho onde você está acertando. Mas mesmo assim, vamos lá. O que aconteceu? Primeiro, vamos esse aqui de cima. Esse aqui de cima foi quando a gente começou a regular a luneta. Teve uns tiros aqui e uns tiros para a gente fazer uma regulagem. Usando as munições pelo grupo. Para quê? Para ver se elas iam ter o mesmo peso, se ia ter algum tiro perdido ou não. Aqui ele fez as regulagens, por isso está desse jeito tão desregulado.
Aqui foi quando a gente já estava com uma regulagem melhor, né? Mais agrupado. A gente viu que não deu muito perdido. O problema foi para a gente ainda a luneta. Essa luneta é fraca. E depois aqui um agrupamento acho que melhor, né? Teve vários tiros que a gente deu um dentro do outro com essa munição, com essa arma. O apoio foi saco de areia. O que a gente vai fazer? Estamos esperando chegar uma luneta nova, mais potente, para a gente poder fazer um teste melhor. Mas eu já digo, com base nisso, na minha experiência, o que eu vejo, essa arma tem uma precisão boa. Para a prova dos 25 metros mira aberta, se você for ver com os agrupamentos que a gente fez aqui, a gente conseguiria estar no grupo AA, no sênior AA, né? Com quase entre os nos primeiros, né? O que eu quero dizer para vocês, resumindo, vale a pena pesar a munição CBC e classificá-la por grupo, que você não vai ter aquelas munições que vão dar aquele tiro perdido. O que eu queria falar para vocês é isso. Um abraço.